Estamos ao vivo. Fala, raça do Reviva United, estamos ao vivo mais uma vez. Hoje nós estamos fazendo o quadro Pergunte ao Pastor e, como eu sempre digo, tem esses primeiros minutinhos aí que a galera vai chegando, mas o pessoal já estava ligadaço aí, ó. Já temos 4 pessoas online, 5, então graças a Deus vai ser muito bom, porque não vamos precisar ficar esperando muito as pessoas entrarem. Então, aproveitando que você que já está online, para a gente aproveitar bem esse tempo, eu quero deixar o pastor Kleber bem à vontade, falando bastante, então eu não quero me estender aqui nesse início. Então eu já quero pedir para você, clica aí no aviãozinho, esse aviãozinho de papel aqui que tem aqui embaixo, parece uma asa delta, para mim é um aviãozinho de papel. Compartilhe com seus amigos, aproveite esse tempo, irmãos, esse momento, esse quadro Pergunte ao Pastor, no meu ponto de vista, ele é bem evangelístico. De repente você tem algum amigo, algum colega seu que não conhece Jesus e que tem muitas dúvidas sobre Deus. Muitas vezes você que é jovem, que é adolescente, tem pessoas no seu trabalho talvez que te fazem perguntas que de repente você não tem conhecimento suficiente para responder, você ficou meio embaralhado. Então esse quadro ele serve também para isso. Envie para os seus amigos. Só, galera, hoje vai ter um bate-papo lá com o pastor pastor da minha igreja, um pastor amigo, um homem de Deus, um cara que tem um testemunho bacana, legal, que vai poder tirar algumas dúvidas suas, coisas que talvez eu não pude responder. Então esse quadro é para isso também, tá bom? Então, galera, sem perda de tempo aí, aciona o seu aviãozinho e multiplica aí, compartilha com a galera, beleza? Convide o seu pessoal aí de casa para, se der tempo, a gente pode também fazer algumas perguntas para o pastor aqui pelos comentários, para você que não fez antecipadamente pelos stories. A gente vai poder, se conseguirmos aproveitar bem o tempo, fazer perguntas aqui também ao vivo, tá? Então, dei minha introdução, não quero me estender. Já vou aí já aguardando, mas ele já me deu o sinal. Já está conectando. Fala, pastor Kleber. Fala, Gui! Como você diz, fala, raça! Tá aí, galera, nosso querido pastor Kleber. Para a grande maioria já dispensa apresentações, mas para a gente começar, pastor, eu queria que você se apresentasse aí para a galera, pode ser? Pode ser. Eu só quero antes dizer que esse é o meu pastor da Reviver Floripa, que tem sido um professor para mim. Eu tenho agradecido a Deus, pastor Kleber, por ver que na minha caminhada eu tive muitos pastores, né? Alguns pastores, não vou dizer que muitos, mas talvez uns 4 ou 5 pastores, e eu posso ver que a cada momento da minha vida o Senhor colocou pastores chaves para mim, e nesse momento o Senhor Senhor não, né? Pastor jovem desse, mas a gente fala Senhor por respeito, né? Pastor Kleber é uma chave de Deus aí para mim, e agradeço muito pela sua vida, pastora Leire, pela sua casa, pela Reviver Floripa e pelo testemunho de vocês, tá? Um beijão e se apresente aí para a galera que não te conhece. Amém. Eu não sei se tem alguém aqui que não me conhece, né? Nós estamos com 10 pessoas aí e a galera que está entrando. Mas talvez seria bom essa live eu contar, talvez, aquilo que
a galera talvez não saiba, né? Eu vou tentar. E as perguntas aí Tá que o bom. pessoal mandar, eu também vou tentar responder, né? Se a gente não conseguir, a gente perde um tempo e depois responde melhor. Mas eu sou mineiro de Belo Horizonte e morei naquela cidade em torno de 20 anos e eu desde os meus 10 anos, depois que entreguei minha vida para Jesus, eu tenho estado congregado, tenho estado reunido com a igreja e jamais me desviei e sempre dediquei a minha pré-adolescência, dediquei a minha adolescência, a minha juventude para o Senhor. Nos tempos de férias, quando eu tinha, eu dava as minhas férias para poder pregar o evangelho, junto com o Kings Kids, que é um braço da Jocum, é um braço evangelístico com jovens com uma missão, aonde os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e crianças, eles, naquele período de férias, eles iam para outra cidade e ficavam ali estudando a palavra, ficavam meditando, ficavam ensaiando peças de teatros, ficavam ensaiando danças e depois iam para as praças, iam para a muvuca, né? No meio ali da agitação, para poder pregar o evangelho. Então, muito assim, da minha, como é que eu posso dizer, assim, eu acho que da minha falta de vergonha diante das pessoas, de poder lidar bem com o público, foi ministrando nas praças. A gente acabava uma dança e a gente logo já pregava o evangelho ali. A gente tinha que enfrentar o medo, o receio, tinha que enfrentar ali a vergonha. E a gente foi vencendo isso tudo, né? Foi vencendo e foi falando, foi pegando o microfone na praça, imagina, no meio de onde a gente tinha pessoas que a gente nunca tinha visto, né? Mas o nosso foco ali era pregar o evangelho, era falar do amor de Deus. E depois da dança se reunia uma galera em volta e a gente pregava. Então a minha pré-adolescência, a minha adolescência, a minha juventude foi muito isso. E à medida que a gente foi crescendo, a gente foi assumindo um papel de liderança junto com os grupos pequenos, né? A gente foi assumindo um papel. Depois eu assumi, junto com outros irmãos, a liderança de jovens lá da igreja onde eu nasci, né? Lá em Belo Horizonte. E a gente foi assumindo a liderança. Então, desde ali dos meus 16, 17 anos, eu já estou na liderança, né, dos jovens, de grupos pequenos, e tem sido assim algo muito bacana. E aí depois disso, ali quando eu tinha 20 anos, eu me inscrevi para uma campanha de 2 meses. Eu já tinha me formado, né, ali no segundo grau, e estava para fazer faculdade ou estava para fazer um curso teológico. E aí eu optei em fazer um curso teológico, mas antes disso eu fui fazer uma viagem, né? Eu creio que antes ou no meio, não me lembro bem, fui fazer uma viagem para o interior de São Paulo, né? Piratininga, perto de Bauru. E ali eu conheci a Leile. Ela saiu de Florianópolis e foi para lá. E eu saí de Belo Horizonte e fui para Bauru. E ali nós tivemos 2 meses, né? Um mês de teórico, que a gente fala, estudando, aprendendo, ensaiando, e depois outro mês, que é o prático. E ali eu conheci a Leile, né, que hoje é minha esposa, e aí a gente, sem né, dar beijo, nem abraço, nem nada, a gente era só amigos, né? Estava nos conhecendo de verdade, e isso é muito legal, né? Que a gente não precisa de beijar, abraçar, a gente não precisa de testar o corpo físico da outra pessoa para a gente saber se ela é a pessoa certa para nós. E foi muito legal que a gente saiu de lá se gostando, mas a gente foi para as nossas casas e falou, vamos orar
e vamos ver se esse sentimento fica, e vamos ver se o Senhor vai aprovando isso, vamos ver se os nossos pais vão aprovar isso. E aí a gente voltou para as nossas casas, conversamos com os pais aprovaram, o nosso sentimento cresceu. E aí eu saí de Belo Horizonte e fui para Florianópolis para pedir a mão da Leila em casamento. Na verdade, foi o que eu fiz, né? Eu não pedi, né, para hoje o pastor Aguiar, né, que na época era um desconhecido para mim, era a primeira vez que eu ia vê-lo. Isso tem 22 anos, né? Então eu cheguei e falei, olha, eu quero pedir a mão da filha de vocês em casamento. Eu não estou querendo aqui brincar, eu não estou querendo aqui apenas me divertir, estou querendo algo sério. E eles ficaram assim, não, tá bom, que menino legal, menino sério e tal, e tudo bem. E dali a gente começou, né, o nosso namoro e aí eu passei um tempo em Florianópolis e Belo Horizonte, ficava nessa viagem, daqui para lá era 24 horas de viagem, de ônibus, né? Então, quando eu chegava em Florianópolis era uma alegria, quando eu ia embora uma tristeza. Eu ia chorando, puxa, saudade, né? Da minha namorada, e a Leila ficava chorando também e tal, mas quando a gente se encontrava era uma alegria. Então eu ficava assim, fiquei um ano, né? Indo e vindo. Ela foi para lá também, mas foi pouco, mas a gente ficou um ano. Depois eu vi que eu tinha que tomar uma decisão, né? E aí eu conversei com meus pais, principalmente com meu pai, né? O Kleber, que alguns conhecem, e meu pai me apoiou, né, nessa decisão de seguir minha vida, que eu queria vir para Florianópolis. Eu estava em Belo Horizonte trabalhando com ele, o meu pai era comerciante, né? E eu sempre vim desse meio comerciante, de atender o público, de falar em público, de resolver os problemas. E a gente tinha papelaria, tinha brinquedo. Aí depois nós tivemos uma locadora de vídeo. E aí eu estava sendo como um dono da locadora de vídeo e abri mão disso para poder se investir no meu relacionamento com a Leila, né? E aí eu vim para cá e quando eu cheguei aqui eu aluguei um quarto, não fui morar na casa dela, aluguei um quarto e aí eu comecei a me virar. Um amigo meu que você vai conhecer, Gui, que é o Maurício, né? Lá da Brasa, de Porto Alegre. E ele arrumou um trabalho no Bradesco para mim daqui, né? O mesmo trabalho que talvez ele ia arrumar lá em Belo Horizonte, ele arrumou aqui. E aí eu comecei a trabalhar aqui, comecei a trabalhar, as coisas foram dando certo. E aí, em questão de um ano, nós noivamos e depois já nos casamos, né? E aí tem sido assim. E aí nós começamos a liderar os jovens da Sara Nossa Terra. Meu sogro e minha sogra foram que implantaram a Sara Nossa Terra aqui em Florianópolis e depois nós começamos a liderar os jovens. E aí, passado um tempo, eu percebi que eu tinha que voltar para Belo Horizonte. E aí eu peguei a Leila daí, voltei para Belo Horizonte. Passamos lá cerca de 5 anos, por aí, 6 anos. E lá em Belo Horizonte, nessa volta, nós tivemos com todos aqueles ministérios de Belo Horizonte, né? Com a Ana Paula Valadão, com a Nívia Soares, com o David, com o Gerson Freire, com o Judson de Oliveira e toda aquela galera do Clamor pelas Nações, o Ricardo Robortella. Viajamos o Brasil todo ministrando e a Leila tocando teclado, eu tocando bateria, algumas vezes eu pregava. E a gente passou e viveu esse tempo todo lá. E aí viemos passar férias aqui. O meu sogro e minha sogra, né, eles já tinham saído também de Florianópolis, estavam em Ribeirão Preto, e aí nós resolvemos passar férias juntos aqui, e o pessoal que o pastor Aguiar e a pastora Alice tinham pastoreado, eles estavam com bastante saudade e fizeram uma proposta para eles voltarem, né? E aí o pastor Aguiar chegou para mim e falou, ó, Clebinho, estão fazendo uma proposta aí para a gente voltar, mas o que você pensa? Eu não queria ficar mais longe, né? A gente já está um pouco longe, mas não tanto. Ele estava em Ribeirão Preto, eu estava em Belo Horizonte e já tinha a Isabela. Então, a gente não queria ficar mais longe, né? Que ia ser Belo Horizonte e Florianópolis, assim, muito distante.
Aí eu falei, não, eu troco Belo Horizonte por Florianópolis. Eu acho que é uma decisão muito fácil de tomar. É uma decisão fácil de tomar. Ainda mais porque eu já tinha vivido aqui, já conhecia a cidade. Então eu creio que Florianópolis era uma das poucas cidades que eu trocava Belo Horizonte. E aí eu falei, então tá, se você vier, eu venho. E eu falei, então tá, se você for, eu vou. E aí nós oramos, sentimos paz, e aí as coisas foram confirmando. E aí alguns irmãos que já estavam até sem congregação, mas que tinham sido pastoreados, se juntaram. E aí nós viemos para cá. E daí começou a reviver Floripa em 2007. E agora estamos aqui no Revival Night 2020, batendo esse papo. Essa é um pouquinho da minha história e estou muito feliz da gente poder estar aqui e podendo marcar mais um pouco aí o coração de vocês e marcando essa geração. Resumi bastante. Coisa boa. Valeu, pastor. Acho que já responde uma das perguntas que eu tinha aqui. Só antes eu queria dar um tchauzinho. Eu acenei uma hora que você estava falando ali, o pessoal está entrando, está dando oi aqui, né? O meu sogro e a minha sogra estão aqui com a gente, então um beijão aí para o Marco, para a Dulce. Tem mais alguns irmãos aqui, o pastor Jader, que é um pastor amigo meu lá de Bagé, da Brasa, pastor Kleber, amigo do Maurício lá, pastor Jader, lá da Brasa Church, lá de Porto Alegre, e é o meu pastor aqui, tá? O pastor Jader é um amigo meu lá, pastor Kleber, de Bagé. Um abraço a todos vocês aí que o Gui citou. Então vamos lá, pastor. Antes disso, teve uma perguntinha que a Jane fez aqui, perguntando se a Leile era mineira. Se ela achou que a Leila é mineira. É mineira, é paulista? Já responde essa aí para nós, pastor. Não, a Leila é do interior de São Paulo. Ela ali nasceu em Registro, foi criada ali em Jacupiranga, onde a família do pastor Aguiar tem raiz ali, né? Então, ela nasceu ali. Depois disso, o pastor Aguiar foi pastorear igrejas ali no interior do Paraná, ficou pastoreando ali um tempo, até que foram expulsos, né, da igreja batista tradicional, que era bastante tradicional, então não entendia algumas coisas, e foi expulso. Foi um tempo assim muito difícil na vida deles, mas aí eles vieram para Curitiba. Aí, passado um ano que estavam ali, que conheceram então pastor Bandeira, né, que era a Reviver. Então foi uma das perguntas que eu estou respondendo, né? Como é que eu cheguei na Reviver? Foi através, né, do meu sogro e da minha sogra. Então eles ficaram como Reviver ali com o pastor Bandeira, que essa amizade, esse relacionamento já tem mais de 30 anos. E aí depois disso que eles enviaram o pastor Eguiar para cá, mas aí já não como Reviver, né? Então a Sara Nossa Terra, ela queria implantar uma igreja em Curitiba. E o pastor Ali Bandeira, ele desejava muito viver esse contexto de comunidade cristã. E aí eles se uniram, fizeram uma fusão. Aí a Reviver deixou de ser Reviver, e a Reviver, junto com a Sara Nossa Terra, passou a ser Sara Nossa Terra lá em Curitiba, né? Aí depois não deu certo a fusão, não ficou as coisas do jeito que se achava que deveria. Aí a Sara ficou Sara Nossa Terra mesmo, e o pastor Bandeira saiu e continuou com a Reviver. Mas aí nesse tempo, o pastor Eguiar e a pastora Alice já tinham sido enviados pela Sara Nossa Terra para abrir um trabalho aqui, né? Então, esse é um pouquinho da história ministerial nossa também. Então, a Leile é do interior de São Paulo, mas ela é um pouquinho mineirinha também, né? Então, aqui em casa é eu mineiro, a Leile paulista, a Isabela mineira e a Larissa catarina. Então tem uma mistura boa aí, né? Olha só. Coisa linda. Então tá, pastor. Beleza, já respondeu uma aí e mais uma que chegou. Pastor, vamos começar do início, né? Bora. E eu vou confessar aqui que essa é uma pergunta minha, né? Que é a pergunta dos livros. Então são três perguntas em uma ali, né? Praticamente. Vamos lá. Qual o livro
qual o livro, exceto a Bíblia, né? É claro, senão a gente vai falar só dela, né? Então, tirando a Bíblia, com exceção da Bíblia, qual foi o livro que mais impactou você? Essa é uma pergunta boa, que se torna assim, muito pessoal, né? Cada um tem um livro que mais te marca, exceto a palavra, a Bíblia, né? Mas eu creio que é o Homem Espiritual, do Atmani. Esse livro, ele me trouxe uma clareza muito grande de como a gente tem que lidar e como a gente tem que entender como a nossa alma trabalha, como o espírito deve trabalhar. Então, na verdade, esse livro é uma abrangência do contexto de Romanos, capítulo 5, 6 e 7. Então, o Atmani, ele vai um pouco mais a fundo em Romanos 5, 6 e 7, que é um dos textos e um dos contextos assim mais profundos da palavra, né? Onde ele fala da questão da carne, do espírito, onde a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre olha, o mal que eu não quero, isso eu faço, o bem que eu quero, isso eu não faço, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que nos dá a vitória. E aí eu entrei muito nesse livro ali na minha juventude, como eu tinha feito seminário teológico, um dos professores dessa matéria, Homem Espiritual, me impactou muito, porque eram coisas que eu nunca tinha ouvido, né? Então eu estava no Evangelho desde os 10 anos e ouvindo muitas coisas, mas quando eu fiz essa matéria Homem Espiritual no seminário teológico, foi algo assim que me marcou muito, porque para alguns talvez é como o SEAP, né? Essa matéria para mim foi como o SEAP hoje, abriu muito os meus olhos, eu entendi muitas coisas que eu não tinha entendido, então aí eu me aprofundei. Então acho que eu já li esse livro, Atmani, esse Homem Espiritual do Atmani, eu acho que umas 4 vezes, 5 vezes, e sempre a gente vai pegando mais alguma coisa, e assim, hoje eu fico muito feliz que a gente está podendo voltar e abordar muitos assuntos que eu abordei e que eu peguei, né, nesse livro. Então, hoje, muito das minhas pregações, muito das aulas do SEAP que a gente dá, tem muito embasamento, né, no entendimento de corpo, alma e espírito. Então, esse, para mim, foi o livro que mais me marcou mesmo. Se eu pudesse falar, que alguém pudesse ler um livro, eu falaria esse livro aí, né? Então tá, galera, aí, ó, papelzinho e caneta, vai anotando esses livros aí, lembrando que nós estamos num período de retornando aos poucos, né, da quarentena, mas é um bom momento para você ler mais e mesmo assim anote esses livros, são indicações de livros de um homem de Deus aqui, um pastor que está nos indicando. Então não perca esse momento, anote esses livros aí e depois corra atrás disso daí para você ler, porque tem muita porcaria nas estantes aí das livrarias, então é muito importante que você anote, tome nota desses livros aí que o pastor Kleber vai indicar. Então, um deles é esse, O Homem Espiritual, do Atmani. São 3 volumes, né, pastor, ou 2? Na verdade, são 4 volumes, mas o que eu indico mesmo é você adquirir esse volume 1. O volume 2 e o volume 3, ele é muito repetitivo. Então, se você adquirir o volume 1, aí depois tem o volume 4, mas que não é o título, O Homem Espiritual, ele chama O Poder Latente da Alma. É uma continuação dessa série do Homem Espiritual. Mas se você tiver só o Homem Espiritual volume 1, já tá bom demais, viu? Você não precisa nem ter os outros volumes, né? Se você quiser ter, claro, pode, mas eu indico mesmo o volume 1, que ele é bem conciso, né? Agora, o que eu te indico mesmo, se você puder, é fazer o SEAP, que você vai pegar muito mais coisa. Aí, show de bola.
Muito bom. Pastor, então vamos para outra aqui. Vamos lá, Livro a galera tem que fazer pergunta aí, né, Gui? Pode fazer pergunta aí também, pessoal, aí nos comentários. Se você quiser perguntar aqui ao vivo, vai mandando pergunta aí. Eu vou pedir para o pessoal aí mandar um da abraço liderança. aqui, ó. Hein, Gui? Pode falar. Quero mandar um abraço especial aqui para a nossa querida Neuci. Eu vi que ela entrou aqui, ó. Um abraço aí, Neuci. Uma amiga aí do bairro Jardim Atlântico. Um grande abraço para ela. Pastor, você quer aproveitar então, falar um pouquinho do SEAP aí para nós, o pessoal que está aqui em Floripa, que quer fazer esse curso? O SEAP... Ou podemos... O SEAP ele é uma sigla em espanhol e significa Centro de Treinamento de Alta Produtividade. Significa para nós Centro de Treinamento de Alta Produtividade, né? Então é uma sigla em espanhol. E é uma escola onde a gente vai tratar muito daquilo que é espiritual, né? Não vai tratar de regras, não vai tratar de formas, não vai tratar de modelos, não vai tratar de visões, vai tratar daquilo que é espiritual, daquilo que é a essência do Evangelho, a vida do Evangelho, vai tratar a respeito de Cristo, quem é Cristo, como conhecê-lo melhor. Então, eu creio que hoje o mundo está querendo se capacitar muito, porque sabe que o mercado de trabalho é muito competitivo, mas nós, como filhos de Deus, precisamos nos capacitar ainda mais e entender que nenhum tempo é tempo de escola e depois eu paro de estudar. Para nós que somos filhos de Deus, o aprendizado é contínuo. Nós precisamos desejar aprender, precisamos desejar sentar e aprender. Então, eu indico muito essa escola e o pessoal de Criciúma está fazendo, o pessoal de Itajaí, tem o pessoal lá do sul da ilha que está fazendo. Então, se você que está aí nos assistindo, você se interessa, quer fazer, entre em contato conosco aí pelo Instagram do Reviva ou até mesmo pelo Instagram do Reviver Floripa e procure saber, viu? É uma escola que vai fazer muita diferença se você tiver de fato com fome e interessado nas coisas de Deus. É muito bom, vale muito a pena. Amém. Só para carimbar, pessoal, eu sou aluno do SEAP e já fiz muitos cursos, assim como o pastor Kleber, e eu posso carimbar essa palavra aí e dizer que o SEAP realmente foi um dos, se não o curso de maior relevância que eu já fiz durante a minha caminhada e, como eu falei, eu já fiz bastante curso para poder comparar, né? Curso de casados, curso de noivos, curso de ministério já fiz, curso de dons já fiz, e o SEAP, ele é algo assim realmente que vale a pena, tá? Pastor, então o pessoal está perguntando aqui, vamos lá. Vocês pensam em morar fora do país? Eu penso em morar lá no Havaí, Gui. Aonde? Lá no Havaí. Ah, no Havaí. Não, na verdade, a gente tem o desejo, mas a gente não tem esse negócio assim, queremos. A gente tem o desejo de talvez passar uma temporada, mas por enquanto a gente não tem nenhuma direção do Senhor de trocar Florianópolis para outra cidade. Nós pretendemos ir às nações, mas sempre retornar para Floripa. Apesar de que Floripa é um lugar onde todo mundo quer estar, né? Então nós estamos numa cidade muito boa, a não ser que o Senhor nos mande, nos envie para um outro lugar. Por enquanto nós não temos direção e os nossos planos até agora têm sido esses, né? Então eu não penso assim em sair do país para morar em outro lugar, não, né? Tá bom. Pastor, diga. Qual o maior sonho que você tem em relação a reviver? Olha, essa é uma boa pergunta, viu,
eu vi aqui que foi a Aline que fez, né? Isso, essa foi da Aline. É muito boa pergunta mesmo. Olha, Aline, eu vou precisar de uma outra live só para responder essa pergunta, na verdade, né? Ela é muito ampla, puxa vida. Olha, eu creio que a gente, como filhos de Deus e alguém que tem um chamado ministerial, não pode ter sonhos pessoais, precisa ter o propósito de Deus em primeiro lugar. Então, eu creio que vale muito quando nossos sonhos vêm para ajudar o propósito de Deus a ser cumprido. Então, nenhum sonho pessoal eu aconselho ser vivido sem que ele esteja para promover o propósito de Deus. Não vale a pena a gente viver sonhos pessoais, inclusive no ministério. Tem muitos pastores com sonhos ministeriais e muitas das vezes são sonhos pessoais, das quais, mesmo se tratando de ministério, Deus não tem nada a ver. Deus não está pedindo para que seja feito isso. Então, a única certeza hoje que eu tenho é a palavra, é a verdade da palavra. Então, a palavra nos deixa claro que o propósito de Deus é reunir todas as coisas em Cristo. Então, acho que um dos meus sonhos como pastor local e também como supervisor ali do pessoal de Criciúma e vivendo parcerias ministeriais com outros irmãos, pastores, eu vejo que uma congregação inteira está sendo reunida em Cristo. Ter uma congregação cristocêntrica, não apenas na palavra, mas que as pessoas amem a Cristo e somente a Cristo, e que Cristo seja o suficiente para todas as pessoas, que ninguém fique desejando mais do que conhecer a Cristo, e que haja uma manifestação de Cristo de maneira natural. Então, eu sonho em ver o orgânico acontecendo. Eu sonho em ver que a gente não vai mandar ninguém evangelizar, as pessoas vão estar evangelizando, não vai mandar ninguém discipular, as pessoas vão discipular, por conta da vida de Cristo que está correndo, por conta de que o centro das pessoas é Cristo e não apenas elas mesmas. Então, eu sonho em ver que cada pessoa tem identificado os seus dons e está servindo nos dons. Não de maneira desordenada, mas ordenada por mim como pastor principal. Então, eu sonho, assim, em uma congregação, em um corpo que vai se mover de maneira orgânica. Um povo que entende o que é o orgânico, entende o que é a igreja e que a gente vá fazendo a obra desfrutando, não com peso, mas desfrutando, alegre, e que as nossas reuniões sejam cada dia mais dinâmicas, cheias de vida. Então, é um dos sonhos que eu tenho hoje e estamos trabalhando para que isso se concretize. Amém. Tem duas perguntas aqui, pastor, que eu acho que você acabou de respondê-las aí junto. Uma delas é se você já evangelizou fora do país. Eu acho que sim, né? Já evangelizei. Eu tive uma das idas em Kings Kids, né, que é esse braço da Jocum que eu falei, nós tivemos o privilégio de ir para Miami e depois para Atlanta. Então, nós fomos evangelizar lá nas Olimpíadas de Atlanta, em 96. Então, foi muito legal, uma experiência muito única, né? E da qual eu vendi meu carro para poder ir, né? Não foi papai que pagou somente, não. Eu vendi meu carro, né? Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu tinha comprado o carro e eu tinha um pouquinho de dinheiro na poupança, torrei tudo. Papai ajudou, claro, um pouquinho, mas eu vendi meu carro para poder ir. E muitas vezes você que é jovem, adolescente, fica esperando o papai pagar tudo, a mamãe pagar tudo, que nada. Vamos economizar o dinheiro, vamos trabalhar e vamos viajar, mas sem depender aí do papai e da mamãe para tudo. Então aí fomos para Miami, fomos para Atlanta e ali evangelizamos, ali muito em Atlanta e em Miami também. E foi muito legal, foi uma experiência única. E eu indico quem puder mesmo viajar para fazer missões,
ter 10 dias, 15 dias, se puder, é maravilhoso. Nós estamos com um plano aí, estamos conversando, quem sabe de ir para o Peru ano que vem. Alguns viram o pastor Beto falando, né? Quem sabe a gente pode ir para, né, o Peru. Então vai guardando seu dinheiro aí, quem sabe a gente vai poder ir junto, né? Não tem nada certo, mas estamos aí pensando. Amém. E uma outra pergunta que eu acho que você respondeu ali é o seu sonho como pessoa. Você já disse que, como filhos de Deus, temos que ter os nossos... sonhar os sonhos de Deus, né? Seria mais ou menos isso. Algumas pessoas, elas confundem, né? Esse nossos sonhos, né? E a Bíblia, em nenhum momento, fala que Deus sonha, né? Deus tem propósito, Deus tem planos. E pela sua soberania, tudo já está desenhado. Então, ele deixou tudo pronto, já está tudo consumado, tudo já está feito. Então, Deus, assim, não fica sonhando, talvez como a gente, muito, será que isso vai acontecer? Será que poderia acontecer isso? Não, Deus tem seu propósito. Seu propósito já está definido até antes das eras, né, antigas, né? Cristo foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Então, Deus já tem o controle de tudo. Então, assim, vamos dizer, nossos sonhos pessoais... Não tem problema nenhum a gente sonhá-los, né? Muitas vezes tem gente que tem um sonho de viajar para fora, tem um sonho da casa própria, tem um sonho do carro zero, tem um sonho do emprego, tem um sonho do casamento. Puxa, fica sonhando ali, né? Mas eu creio que seria tão bom se a gente pudesse nos preocupar primeiro em ver que o propósito de Deus está sendo cumprido em nós. Porque aí, de fato, os nossos anseios e os nossos desejos vão ser muito melhor direcionados. Amém. Vamos seguir aqui então, pastor? Bora. Indica aí pra gente, então, um livro que todo pastor deve ler. Tirando a Bíblia, é claro, né? Não, que todo pastor deve ler, aí você me quebra, né, Gui? Eu te adiantei, hein, pastor? Aí você me quebra, aí que todo pastor deve ler, nossa, aí é demais, né? Mas Apostila do SEAP. Eu creio que os tratados, né, dos grandes homens de Deus que a gente pode ler, né, material de Martim Lutero, material talvez de Calvino, o material, né, de Charles Spurgeon, esses grandes homens, né, que escreveram muito a respeito, fizeram lindas obras literárias. Eu creio que a gente tem que ter essas pessoas assim, tem que ler, a gente tem que conhecer isso, né? Não quero para nenhum pastor aqui indicar a linha arminiana ou calvinista, não. Nossa linha tem que ser bibliana, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, para pastor, eu indico que a gente tem que se aprofundar um pouco mais e ler aqueles livros assim um pouquinho mais grossos, né? Beleza. Agora, 5 livros. Agora, para os demais irmãos, aí sim a gente poderia indicar, né? Eu já indiquei então, indica 5. Eu já indiquei o Homem 5 Espiritual. para nós. Eu já indiquei o Homem Espiritual, né? O Peregrino é um livro que eu indico, do John Bunyan, né? Que foi um dos mártires da fé. Eu indico Heróis da Fé. Eu indico As 5 Linguagens do Amor. É algo muito bom, que as pessoas muitas vezes não entendem a linguagem de amor do outro. E aí existe muita frustração nos relacionamentos, porque a pessoa está achando que está amando, mas na verdade está falando outra linguagem, que a outra não está entendendo. Olha... Mais um? Eu vou lembrando aqui ao longo do tempo. Tá bom. Porque tem muitos outros. Mas tá ótimo aí, pessoal. Tem muitos outros. Vai tomando nota.
tem muitos outros que a gente pode indicar, né? Se você fizer o CEAP, você vai ver muitas indicações de livro que eu dou. Legal. Então vamos lá, pastor. Mais uma perguntinha aqui. Qual o maior inimigo para o nosso crescimento espiritual? O que você poderia nos dizer aí na sua vida pastoral? Quando você fala de crescimento espiritual, você está falando de alguém que é nascido de novo. Então, seria a desobediência, com certeza. Uhum. O maior inimigo que alguém pode ter do crescimento espiritual é a desobediência. Beleza. Uma pessoa, quando está querendo servir na congregação e está meio perdido, assim, não sabe por onde começar, que dica que você daria para essa pessoa, pastor? Quero servir, mas não sei por onde começo, né? Talvez em que área, em que setor, talvez pela oração. Por onde essa pessoa pode começar a se envolver na vida da igreja? Olha, alguém que quer ser útil para a igreja local, ela tem que entender que quanto mais ela estiver em todas as reuniões que a igreja local está desenvolvendo, ela vai começar a ser bastante útil. Então, em primeiro lugar, participar de todas as reuniões, que não é uma coisa difícil, né? Então, muitas vezes temos ali 3 reuniões, 4 reuniões na semana e você está envolvida nelas. No envolvimento, você pode estar conversando com o pastor, com a pastora local e estar perguntando em que ele pode ser útil. Você pode também buscar ali em Romanos 12 a respeito dos dons, né? Que são dons práticos, hospitalidade, serviço, contribuição, temos de liderança, temos o dom de misericórdia e tem alguns outros dons ali. Então, o dom de ensino. Então, muitas vezes, eu e você temos mais facilidade para desenvolver o dom de ensino do que o dom de hospitalidade. Isso não significa que a gente tem que fazer só um ou só outro, mas seria um pouco mais de facilidade. Agora, aquilo que você tem em mãos, alguma coisa você tem em mãos, alguma coisa você já sabe. E isso você pode estar procurando disponibilizar para os pastores, para a liderança, para os irmãos em geral da igreja local. Nós, da Reviver Floripa, quando alguém quer ser útil, a gente tem um questionário para que a pessoa possa estar descobrindo ali um pouco mais a respeito dos seus dons de Romanos 12, né? Que são dons práticos. Depois tem os dons de 1 Coríntios 12, que são espirituais, e depois os dons de Efésios, capítulo 4, que não é para todos, é aqueles para quem o Senhor tem chamado, né, para o ministério. Então eu creio que seguindo essa ordem, participando ao máximo de todas as reuniões possíveis, depois procurando os líderes locais para poder ver aonde pode ser útil, depois procurando entender melhor a respeito dos dons, e eu creio que aí começar a perceber aonde mesmo o Senhor vai direcionando e vai encaixando, sempre debaixo de uma total submissão, nunca achando que somos melhores do que alguém, porque estamos fazendo alguma coisa, porque o Senhor não nos chama para fazer algo em primeiro lugar, nos chama para ser algo, e para que um obreiro possa fazer, Deus tem que trabalhar primeiro na vida do obreiro ou da obreira. Então, isso é algo muito importante para a gente entender, porque muitas vezes nós entendemos que Deus quer que a gente faça as coisas, mas, na verdade, Deus não está pedindo para a gente fazer nada. Deus está pedindo para a gente ser, para a gente obedecer primeiro. Então, Deus trabalha na vida do obreiro, daquele que quer ser útil, quer servir, para depois ele poder servir os outros. Então, eu creio que a gente tem que entender esse orgânico, entender esse fluir natural das coisas, para a gente não atropelar as coisas ou achar que um cargo, um título ou estar fazendo alguma coisa vai ser o motivo da nossa vida. Não, a gente primeiro e depois faz, né? Então, eu creio que vai seguir nesse rumo aí que vai dar certo. Amém.
Pastor, uma pergunta interessante aqui. O que Deus quer de nós? Olha, que Deus quer de nós? Deus quer a nossa cooperação. Se existe uma palavra-chave daquilo que Deus quer de nós, é nossa cooperação. Eu estou falando para pessoas que nasceram de novo, né? Deus quer, para aquelas pessoas que não nasceram de novo, quer salvá-las. Então, se você não nasceu de novo, não sabe o que é isso, Deus quer te salvar, em primeiro lugar. E Ele fez isso há 2000 anos atrás. Ele está apenas notificando a você que Cristo morreu pelos seus pecados, para que você se arrependa e seja reconciliado com Ele, para que a barreira que tem entre a humanidade e Deus, ela caia, né? E ela cai pelo sangue de Cristo. Agora, para a pessoa que nasceu de novo, Deus quer a nossa cooperação. Deus não faz nada sem a nossa cooperação. Então, nós precisamos cooperar com Deus para que Cristo seja visto através de nós. Este é o âmago do propósito de Deus. Se Deus fez tudo isso que fez, foi com esse propósito de que Cristo seja visto através da humanidade novamente, porque antes da queda do homem no Jardim do Éden, era tudo perfeito. E agora, Cristo sendo perfeito e Deus colocando ele dentro de nós, o que Deus deseja é que haja a manifestação da perfeição de novo. Então é isso que Deus deseja de nós. Beleza, saiu uma pergunta nos comentários aqui, pastor, agora, ó. Bora. Se acabarem as lives e os cultos forem proibidos e limitados, como você vê que poderemos nos mover? Uma boa pergunta, né, da Manu. Eu creio que a gente iria ser muito beneficiado se isso acontecer. Se a gente não pudesse pregar mais o evangelho publicamente no Brasil, a gente ia ser muito beneficiado. Porque aqueles que são evangélicos, eles vão deixar de ser evangélicos. Isso vai ser maravilhoso. Mas os filhos de Deus vão começar a se levantar. E é disso que a gente precisa. Que os filhos de Deus se levantem em suas casas, em sua vizinhança, e que a gente comece a viver o evangelho verdadeiro sem nenhum tipo de estrutura. A gente pode usar a estrutura, é muito bem-vinda, mas que a estrutura não nos limite a nada. E a gente vive o evangelho pelo poder da vida de Deus em nós, não é pela autorização do governo. Então, eu creio que nós já precisamos viver o evangelho dentro das nossas casas e, a partir das nossas casas, ir para outras casas. Então, se a gente não pode reunir mais publicamente, a gente se reuniria nas nossas casas, se reuniria nas praças. Se fosse proibido nas praças, a gente iria de madrugada para os montes. Se fosse proibido de madrugada para os montes, a gente iria para os desertos, onde a gente nunca poderia ser encontrado. É assim que muitos filhos de Deus se reúnem na China, se reúnem na Coreia do Norte, se reúnem em Cuba, né? Muitas vezes no subterrâneo. Então, eu não creio que isso vai acontecer, né? Mas se acontecer, se forem proibidos isso, eles não vão poder proibir a manifestação da vida de Deus em nós. E se isso for passível de prisão, for passível de perseguição, eu não creio que vai acontecer agora, mas se for passível, somente os filhos de Deus vão poder fazer isso. Os evangélicos não. Amém. Pastor, qual a mensagem cristã para enfrentar as pandemias? Não sei se isso seria o que a Bíblia fala a respeito das pandemias, mas a pergunta é essa: qual a mensagem cristã para enfrentar as pandemias? Pergunta do Marco aí, o meu sogro. Um beijo, Marco. Um abraço, Marco, nosso querido. Olha, o que Deus ele sempre fala quando tem problemas no mundo é que Deus, ele permanece o mesmo.
Deus não muda porque tem uma pandemia, porque tem um terremoto, porque tem guerras, ou porque tem rumores de guerras. Deus não muda. O que muda é a face da terra. Uma nação existe, uma nação deixa de existir, pessoas nascem, pessoas morrem, mas Deus continua o mesmo. A palavra de Deus permanece para sempre. As coisas no mundo é que passam. Então, em 1917, o mundo viveu uma grande pandemia, matou milhares de pessoas com a gripe espanhola, e depois passou a pandemia, passou aquela terrível época, né? E depois o mundo veio vivendo problemas desde 1900, muitos problemas, e em 2020 continua vivendo. E em 2100, se alguns de vocês tiverem, ou não, os nossos filhos, nossos netos, vão continuar tendo problema. Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não passa, ela não passa por problemas. Deus é o mesmo. Então, o que Deus quer falar para a gente nesses tempos difíceis é o que tem sempre deixado claro. É que a gente olhe para Cristo, que a gente olhe para aquilo que não vai passar, que a gente olhe para aquilo de quem é Deus e do que Deus está falando. Deus não está falando através de uma religião, Deus está falando através de Cristo. Deus não é espírita, Deus não é católico, Deus não é evangélico. Deus, ele é Deus. E ele fala por meio de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, você vai ver no capítulo 1 que Deus muitas vezes falou de várias maneiras pelos profetas no passado. E você vai lá no Antigo Testamento e vai ver muitas coisas. Mas hoje, Deus fala para mim, fala para você e fala para nós por meio de Cristo. Então, se a gente não entender quem Cristo é, se a gente não entender quem Cristo fez, o que Cristo quer de nós, a gente não vai estar entendendo o que Deus está querendo dizer. E mesmo que a gente passe por várias pandemias, não existe uma palavra motivacional da parte de Deus para nos colocar para cima. Existe uma palavra para nos salvar, para nos estabelecer, para nos colocar sobre uma rocha, que a gente vai ficar como pessoas inabaláveis, com uma fé inabalável, com uma esperança inabalável, aquilo que o mundo não pode nos dar. O mundo tem sua alegria quando as coisas estão indo bem, mas aquele que crê em Deus de todo o coração, a sua alegria, ela não está na circunstância, não está nas coisas boas, ela está em Deus. Então é isso que Deus está querendo dizer para nós mais uma vez, mesmo em tempos de pandemia. Amém. Acho que só para pontuar, né, pastor, também uma coisa interessante da gente mencionar são as profecias, né, que tudo que está acontecendo hoje já tinha sido profetizado pelos profetas, pelo próprio Cristo, que viriam guerras, terremotos, e quem está em Cristo está em paz, está entendendo todas essas coisas que estão acontecendo, né? E só para pontuar essa questão da profecia, eu acho que é bem interessante que isso não está pegando nem Deus de surpresa e nem os seus filhos, né? Porque já estava avisado, né? Com certeza. A palavra de Deus, ela é inabalável, ela não muda. Então, o livro mais perseguido no mundo é a Bíblia. O mais amado é a Bíblia. E a Bíblia foi, várias vezes, sofreu o intento de ser destruída, mas isso é impossível. Então, essa palavra permanece até hoje. E as profecias bíblicas, elas 100% têm se cumprido, exatamente como é. Então, isso não pode ser um homem profetizando alguma coisa, isso é Deus falando. Então, o que Deus quer dizer para nós no meio dessa pandemia é que a gente olhe para a palavra dele, que a gente veja ele falando por meio de Cristo, por meio da sua palavra. Muito bem colocado, Gui. Amém. Pastor, vamos tentar, temos mais 5 minutos. Bora. E temos 2 perguntas aqui, vamos ver se dá tempo de responder. Vamos lá. Como exercer o chamado para fora nesse momento que nós estamos chamados para dentro, né? Eu não sei se esse dentro é só dentro de casa ou também dentro de nós mesmos, né? Sim. Mas a pergunta é essa. Olha, eu creio que nós não
não fomos proibidos de nos relacionarmos, né? Virtualmente, alguns estão indo para o trabalho normalmente, estamos andando pelas ruas. O que foi proibido foi aglomerações. E muitas das vezes a gente espera aglomerações para fazer algo, né? Para Deus, ou eventos, ou programações. Mas, na verdade, continua a mesma coisa. Antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. Nós temos que ir e pregando o evangelho, comprando pão, prega o evangelho, se relacionando pelas redes sociais, envia um vídeo lá nosso, do canal do YouTube, pergunta às pessoas como é que elas estão, ore por elas. Então, eu creio que nós não estamos assim enclausurados a ponto da gente não poder ter relacionamento com ninguém. Se a gente pode ter relacionamento com uma pessoa, a nossa chamada continua a mesma. Ir de pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Show de bola. Pastor, mais uma aqui, talvez a gente consiga encerrar com ela. O que você pensa sobre deixar um legado sobre a terra? Aí colocou aqui um extra. Billy Graham disse que não iria deixar um sucessor, pois para ele os sucessores dele seriam todos os salvos que se entregaram a Cristo. Então a pergunta é, o que você pensa sobre deixar um legado sobre a terra? Olha, eu creio que cada um pode deixar um legado. Não são apenas os grandes homens ou os mais famosos. Um pai de família pode deixar um grande legado. Uma mãe de família pode deixar um grande legado. Um filho, uma filha, um estudante pode deixar um legado. Independente da sua profissão, você pode deixar um legado na sua profissão. De ser honesto, desonesto. E eu, como pastor, vejo que nós, como igreja, precisamos deixar um legado. A igreja precisa ir se alimentando do legado daqueles homens que foram deixados, da igreja que foi perseguida desde o seu nascimento. Homens e mulheres deram suas vidas para que hoje o evangelho estivesse aqui. E nós nem sabemos muito o nome deles. Sabemos de alguns, mas foram muitos e muitos, foram mártires por conta do evangelho, morreram como testemunhas, não abriram mão da sua fé. Então eu creio que hoje, se a gente não abrir mão da nossa fé e obedecer a Deus, cooperar com Deus todos os dias, até o fim da nossa vida, nós vamos deixar um grande legado, com certeza. Beleza. Pastor, temos 2 minutos para a gente encerrar aqui a live. Eu quero agradecer muito você. É verdade, eu sei que o pessoal aí com certeza fez esse que você fez aí. 1 hora passa muito rápido e eu quero agradecer todos vocês que foram sábios de parar essa 1 hora e estar aqui com a gente. Agradecer o pastor Kleber por, mais uma vez, renunciar a mais um pouco do seu tempo junto com a sua família. E estar aí disponível para ter esse tempo aqui com a gente. Então, eu vou deixar também aqui para que ele possa se despedir. Essa live vai ficar salva, então fique tranquilo, nós vamos poder compartilhar ela ainda mais. Nós vamos tentar segurar esse material, porque isso é muito precioso. Pastor Kleber, por favor. Galera, um beijo. Amanhã a gente se fala, 19h30. Acompanha as lives, né? E eu creio que todos vocês que estão conectados aí já estão ligados. E continue ligado. Fique ligado no Reviva, fique ligado no material. Fica ligado aí naquilo que o Senhor está falando nesses dias. E amanhã tem mais. Um beijo para todos vocês. Beleza. Tchau, pastor. Um beijão. Amo Valeu, você Gui. e sua Valeu, casa. Raça. Até mais. Tchau. É isso aí, galera. Temos mais 30 segundos aqui. Eu só quero encerrar a transmissão. Então, deixar indicado aqui para você as nossas redes sociais. @ReviverFloripa é a rede social da nossa comunidade aqui. E você que está com a gente aqui, Reviva United, nós temos também canal no YouTube, onde nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo
nos ajude compartilhando. Um grande beijo para você e a gente se vê